Mas o Abel Ferreira, ele elogiou, né, sobre a situação do jogo, porque ele falou, eu não posso ser falso. Eu falei para os meus jogadores que o resultado é o que valia nesse jogo. E o resultado ele conquistou. Ele também elogiou muito o primeiro tempo do Palmeiras. Como a gente falou, o Palmeiras poderia ter saído até com uma vantagem maior no primeiro tempo. O segundo eu já achei mais equilibrado. Mas teve uma bola na trave, ainda no fim do segundo tempo também. Vamos ver o que disse o Abel Ferreira para depois falar sobre o trabalho dele nesse jogo de ontem contra o Atlético do Filipão. A primeira parte muito bem jogada, com as dinâmicas muito bem feitas. Em casa com adversários super poderoso, estamos a meio ainda de uma eliminatória. Na segunda parte o nosso adversário empurrou-nos um bocadinho mais para trás, normal, tinha que reagir, tinha que ir atrás do resultado, e acho sinceramente nesta primeira etapa, nesta primeira fase, eu acho que o resultado acaba por ser justo. Como te disse, estamos a meio e agora vamos discutir o segundo jogo em nossa casa. Eu também não posso mentir, isso eu digo aos meus jogadores. O nosso processo é bem feito, mas o resultado é que nos avalia. Quer as pessoas gostem ou não. Eu jogo muito bem, jogo bem. É como as empresas querem funcionários que apresentem resultados. É assim que funciona, resultados. E isso é uma coisa que eu tenho bem presente na minha cabeça desde que sou treinador de futebol. Pagam-me para eu apresentar resultados e minha função é olhar para os recursos que tenho, que são muitos, com grande potencial, de grande caráter e que nos ajudam em todos os jogos a lutar para ganhar. Olha aí, Piperno, pagam para eu apresentar resultados. E eu não posso ser falso. Eu conversei com os meus jogadores e digo, o resultado é o que nos valia. E conseguiu o resultado, realmente. Palmeiras praticamente na próxima fase da Libertadores. Sei que é muito exagerado a gente falar isso, mas pelas fases, eu sei que não só pelo resultado, pelas fases é muito difícil a gente acreditar que num estalar de dedos o Atlético Mineiro do Luiz Felipe Scolari vá apresentar algo diferente do que apresentou nesses últimos 9 jogos. Bom, principalmente quando um time joga um mata-mata. Você está jogando um torneio de pontos corridos, é claro que a gente tem que ficar mais atento também ao desempenho, não apenas ao resultado, mas numa situação de mata-mata, o importante é avançar. O Palmeiras, por exemplo, jogou um bom primeiro tempo ontem e um segundo tempo burocrático. Agora, o bom primeiro tempo do Palmeiras não quer dizer, por exemplo, que tenha sido um primeiro tempo tão bom quanto aquele contra o Flamengo. O Palmeiras jogou um belo primeiro tempo contra o Flamengo, fez 1-0, no segundo tempo tomou um empate. E saiu recebendo uma série de críticas porque não ganhou o jogo. Agora, ontem, por exemplo, o objetivo era voltar de Minas com a vitória, ficar mais próximo da classificação e conseguiu isso. É um Palmeiras que ainda tem muitas questões a resolver. Eu acho que a turma da frente, especialmente o Dudu e o Arthur, eles continuam entregando bem menos do que a gente poderia imaginar. E bem menos do que eles podem entregar. Agora, ok, isso não foi ontem preponderante para evitar que o Palmeiras saísse lá de Belo Horizonte com a vitória. O Palmeiras pegou um adversário confuso, um adversário decadente e um adversário que é a maior decepção do futebol brasileiro em 2023. O todo-poderoso e caro Clube Atlético Mineiro, ele é apenas o 13º colocado do Campeonato Brasileiro. Faz uma campanha medíocre. Por quê? Porque ele fez escolhas erradas, especialmente no momento em que saiu o Kudê, que se não fazia um trabalho brilhante, pelo menos mantinha o time lá de forma mais ou menos competitiva. É só ver, por exemplo, como foi o Atlético Mineiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, nesse mesmo estádio, como foi o jogo ontem. Palmeiras não foi praticamente pressionado. Palmeiras não recebeu, assim, não enfrentou muitos problemas no jogo de ontem. O Palmeiras só não venceu por mais porque ele não fez um grande jogo. Agora, jogou contra o Atlético Mineiro, pífio, contra um time que não tem reação, que não tem criatividade, que é um deserto de ideias. E muito porque ele espelha a cabeça do seu comandante. Agora, ele reconheceu nessa entrevista que o time realmente não foi de arrancar suspiros. Ficou muito claro. Então, acho que é exatamente aquilo que nós vimos, né? Não foi de arrancar suspiros. Agora, quando ele diz que me pagam para eu apresentar resultados, essa conversa é de hoje.
Porque se você recuar um pouquinho no tempo, cansou de ficar feliz, ele e a torcida do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras e todo mundo, com o fato do Palmeiras mostrar resultados e mostrar desempenho. Ganhar, jogando bonito ou não, cansou de receber elogios e, é claro, se deliciou com isso e fez muito bem. Eu acho que é exatamente essas duas coisas, Shangri-La no futebol: ganhar pontos, resultados e jogar bem. Quando jogar bonito, eu sempre lembro do Muricy dizendo: se você gosta de coisa bonita, vai para Scala de Milão. Mas não é isso. A gente gosta, é bom para os olhos no futebol jogado de forma que te atrai, que você assiste, para acompanhar. Então, é verdade, objetivo em Belo Horizonte atingido. Fim de conversa, chega com vantagem e deve ganhar a mesma vaga para a próxima fase da Libertadores. Agora, eu acho que essa declaração, claro, tem muito de estilingar aqueles que criticam, ou aqueles que fazem críticas mais ácidas. Eu até entendo isso, esse tipo de reação. O cara vai numa entrevista coletiva, o microfone é dele, ele fala e desabafa. Alivia o fígado. Eu concordo, e entendo até. Muitas vezes discordo, mas entendo que é um momento de dar uma relaxadinha e desabafar. Então, agora, eu prefiro entender que o futebol que realmente atrai, e o Palmeiras já viveu esse momento, e a torcida espera que ele volte a viver, é resultados e mostrando um desempenho atraente. E não foi o que foi visto ontem. E o Abel Ferreira, ele também falou sobre a má fase do Palmeiras, né? Essa fase que a gente fala, dos 5 jogos sem vitórias. O Palmeiras ficou 5 jogos sem vitórias. Quantas vezes eu mesmo falei aqui, né? O Mauro até diz: você é muito empolgado. Realmente, às vezes eu me empolgo, às vezes, muitas vezes. E aí eu sempre falava: o Palmeiras é o time mais regular do futebol brasileiro. É um time que dificilmente perde. É um time que mesmo quando joga mal, ganha. E realmente o Palmeiras ficou aí 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Foram 3 empates e 2 derrotas, ou o contrário, Piperno? 3 empates e 2 derrotas. Foram 3 empates e 2 derrotas. E aí o Abel Ferreira falou sobre essa situação e ainda questionou, né, que a mídia não percebia que a má fase também era por causa de desfalques, por causa de lesões. Vamos escutar aí o Abel Ferreira e depois tem o desabafo do Filipão, hein? Filipão desabafou, Filipão estava bem irritado na coletiva de imprensa e é compreensível que o treinador que tem 9 jogos pelo Atlético Mineiro, com o elenco que tem o Atlético, não ter uma vitória, pelo menos, compreensível a irritação do Filipão. O Filipão estava cuspindo marimbondos ontem na coletiva de imprensa. Mas primeiro vamos escutar aí o Abel Ferreira e a justificativa dessa má fase do Palmeiras. A má fase que já passou, mas que ele citou para responder à imprensa. Sobre a má fase, eu expliquei muito bem. Eu disse que nós, infelizmente, em função da loucura que é a intensidade dos jogos no Brasil, nós tivemos vários jogadores que vocês não souberam, nem têm que saber aquilo que nós queremos passar, não aquilo que vocês querem. Temos vários jogadores em baixo de forma e, mais do que em baixo de forma, lesionados, ou com lesões, desde o nosso goleiro ao nosso centroavante. E isso sim foi a grande influência do nosso baixo rendimento. Só que eu prefiro ter um elenco curto e enxuto e arriscar do que ter 30 jogadores como quando cheguei e ter metade dos jogadores de fora chateados porque não jogam. E portanto, nós não mudamos nada, a nossa forma de trabalhar é a mesma, umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. É assim que funciona no futebol e portanto, só quem não sabe como é que funciona o futebol é que acredita que uma equipa vai ganhar sempre. Olha aí, só quem não sabe como funciona o futebol é que acredita que uma equipe vai ganhar sempre. Agora, Wander, você falou que você quer falar sobre essa situação da imprensa, né? Porque ele fala... sobre essa resposta dele. Então pode falar. Você parece que tá meio irritado. Não tô irritado. Primeiro, eu não sou censor de respostas. Pode responder o que quiser. Por isso eu já falei aqui anteriormente, o cara está lá na entrevista coletiva, está com o microfone, ele pode desabafar. Põe o fígado e fala o que quiser, é um direito do cara e tudo bem. A gente pode discordar ou concordar com aquilo que ele está falando, né? É assim. Agora, resumindo, o que eu entendi disso? Olha, a turma esconde as informações para não facilitar a vida dos adversários. Isso já teve no passado. Lembrem o discurso do Fernando Diniz,
né? Quando ele disse que eu fiquei sabendo e foi bom para nós saber com antecedência. Recentemente teve isso aí. Então, isso não é nenhuma novidade. A turma esconde para não facilitar a vida dos adversários. Contusões, má fase, jogador cansado, não vai correr inteiramente nos 90 minutos. Tudo isso é aceitável, eu até entendo. E tem, aliás, isso que ele acabou de falar, teve até o mérito de deixar isso transparente, cristalino. O problema é a maneira como as pessoas falam. É isso. Você pode falar o que você quiser, mas eu acho que tem jeito para você falar. Quando você fala dessa maneira, eu acho que ele lançou um desafio aos repórteres que acompanham o Palmeiras. Ele lançou um desafio, tipo assim, nós escondemos, nós temos segredo, problema de descobrir e divulgar é seu. Problema é da imprensa. Eu escondo o que eu quero esconder, problema meu, é direito dele. E agora os jornalistas têm um desafio pela resposta dele. Descobrir quais são os segredos, quem está machucado, quem não está machucado, quem tem fôlego total, quem não tem. E quando descobrir, se essa missão for atingida, tem que divulgar. É isso. É isso, exatamente. Eu só acho a maneira como fala sempre no sentido de fazer um desafio ou de vocês contra eles, sabe? Eu acho isso que não é muito adequado, não é inteligente até, partindo de um homem que a gente sabe, ele está acima da média no momento atual do futebol brasileiro na função que exerce. É isso que eu queria falar. Concorda, Fábio Piper? Concordo. Mauro César, eu sei que nem gosta muito de falar sobre esse assunto do Abel Ferreira nas coletivas de imprensa. Eu acho que, só rapidamente, o Vanderlei, ele resumiu aqui como funciona essa relação. Imprensa e treinador. Imprensa, treinador, político, né? Artista, seja lá qual for o alvo da sua cobertura, é assim, você tenta descobrir, né? Alguns personagens, assim, do futebol, de outras áreas, poderiam ver, por exemplo... Assisti alguns filmes, por exemplo, Todos os Homens do Presidente, é um filme interessante para ver. É o caso Watergate, como é que os caras descobriram todo aquele escândalo que derrubou o presidente dos Estados Unidos. Ninguém entregou assim de bandeja, tem um trabalho. E eu estou falando de um caso extremo, né? Não de bobagens como escalação, como tiver jogando. Isso é relevante. Isso que a gente fala aqui, futebol, é irrelevante do ponto de vista jornalístico, perto de outras coberturas que outros colegas fazem em outras áreas. Tem gente que fica falando, né? Fizemos história. A gente fazer história, fizemos história. Exagero também. Essas palhaçadas também concordo contigo. Exagero também. Agora, o Fábio Piperno concorda com o Vanderlei Nogueira? Às vezes falta essa sensibilidade pro Abel Ferreira no tato com a imprensa, ou ele não é obrigado a tratar bem também, ele acha que tentam sacanear ele de um lado, ele ataca do outro? Ele não é alguém lá muito suave, aliás, nenhum dos técnicos portugueses. E, por sinal, essa geração de técnicos, inclusive os nossos, também não são. Então, eles são pessoas aí muito sensíveis, né? Se sentem atingidos, se sentem como personagens centrais aí de um suposto nós contra eles o tempo todo, né? Há uma teoria da perseguição eterna e é óbvio que também jogam muito para a torcida. Agora, é evidente que ninguém vai também abrir informação para o outro lado. Então, quem tem a curiosidade de investigar o que está realmente acontecendo, outros fatores que às vezes não são muito perceptíveis, que vá lá, se investigue, que faça um bom trabalho de apuração. Eu tenho até uma dica em relação ao Palmeiras. É fácil, é só pegar o número de jogos de cada jogador nessa temporada, que a gente já vai encontrar um suculento material para indícios, para investigações. Então, por exemplo, o Everton e o Gabriel Menino ontem entraram em campo pela 45ª vez em 2023. Então, se o Palmeiras fizer mais 20 jogos esse ano, se eles estiverem em campo mais 20 vezes esse ano, e o Palmeiras vai jogar muito mais que isso ainda, o Palmeiras vai jogar no mínimo mais 22, 21 do Brasileiro e mais uma aí da Copa Libertadores. Eles estarão se aproximando dos 70 jogos. Então, o Dudu, por exemplo, ontem ele completou 39. É um jogador que eu tenho criticado muito. Faz tempo que ele não entrega, não faz uma grande temporada. Mas também é óbvio que o desgaste físico conspira contra. Então, é bom acho que seria um bom início de trabalho investigativo se comparar, por exemplo, a carga de trabalho desses caras até aqui com os dos concorrentes. Quer dizer, quem foi que jogou mais? O jogador do Palmeiras, o jogador do Atlético Mineiro ou o jogador de São Paulo? Porque
tirando o Flamengo, todo mundo jogou menos que o Palmeiras nessa temporada. Então é claro que isso está cobrando um preço agora.